Muito boa noite e saúdo os irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu dar um pouco. É o quê? Preciso. Nós estamos hoje à noite em João capítulo 18. João capítulo 18. Continuando aqui no nosso estudo deste livro tão importante. Nós vimos a oração de Jesus Cristo no capítulo 17, diversas coisas que ele pede ao Pai. Ele pede: guarda-os que me deste. Ele pede: santifica-os. Ele diz: Pai, o meu desejo está com estes que me deste. E agora, ele, tendo terminado essa oração, diz em João capítulo 18, versículo 1: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que eu sou. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Esta é a tua santa palavra, ó Pai, e nós estamos aqui a meditar neste texto, mais uma vez, é um texto da tua palavra, dada a fim de que nós possamos te conhecer melhor. E rogamos assim, então, que o Senhor possa usar a palavra em nossas vidas. E a fim de, conhecendo melhor a Ti, que nós venhamos a confiar mais em Ti e a Te amar como Tu mereces. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
É importante compreender que a cruz para este mundo é loucura. Paulo afirma isto em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vemos isto também em Mateus capítulo 16. A primeira vez que Jesus claramente começou a divulgar para os apóstolos que ele iria ser preso e os sacerdotes iriam tirar-lhe a vida, mas ressuscitaria no terceiro dia. Você lembra o que foi que Pedro disse? Ele disse: tem compaixão de ti, Senhor. Isto jamais e de modo algum te acontecerá. A cruz para o ser humano é loucura, mas para Deus é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. E neste texto a gente vê muito claramente quem é Jesus mais uma vez. Vamos dar a nossa atenção aqui. Então, no primeiro versículo diz: tendo Jesus dito estas palavras, referindo à oração de João 17, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Ali entrou com eles. Outros dos evangelhos então afirmam que este jardim era Getsemane, e João não está incluindo tudo o que está acontecendo, mas aqui ele está passando por cima daquilo que nós encontramos, por exemplo, em Mateus 26, de 36 a 46, onde Jesus saiu sozinho para orar ao Pai. Esta oração do capítulo 17, os discípulos ouviram, mas ele deixou os seus discípulos, e era para eles estarem orando, para não entrar em tentação, mas ele orou ao Pai. Foi nessa hora que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, ele vai para este jardim a fim de orar, sim, mas tem outra coisa importante aqui. Em Lucas 21, em versículo 37, diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Então, Jesus está indo para o lugar onde ele costumava ir toda noite. E o próximo versículo, então, explica realmente a razão principal que ele está indo para este local, para este jardim. Não era só orar, era isso, mas tinha outra coisa. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Como mostrei, aquele versículo dizia que Jesus cada noite ia para lá. Então Judas já sabia, e isso é importante para nós, porque Jesus foi surpreendido, enganado, quando foi preso lá? Absolutamente não. Ele foi justamente para este lugar porque agora chegou a hora que ele às vezes tinha dito antes: ainda não é chegada a minha hora.
E muitas vezes ele escapuliu quando queriam prendê-lo. Ele deixou a região lá de Jerusalém e foi para outro lugar mais cedo, acho que foi no capítulo 10, se não me engano, que queriam matar ele. E não era a sua hora ainda, mas agora chegou. E ele vai justamente para o lugar que Judas sabe, onde ele todo dia, toda noite, melhor dizer, vai. E era perigoso levar os discípulos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais para frente, mas estão com ele também. Diz, ali estiveram muitas vezes com seus discípulos, aí no versículo 2. Porque era de imensa importância em termos do discipulado deles, que eles estivessem presentes nessa hora da sua prisão. Nós vamos ver aqui em João algumas coisas importantes que os outros evangelhos sinóticos não mencionam quanto à prisão, especialmente um detalhe. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e essa escolta, em termos do que eu tenho estudado, escolta romana, costumava ser 600 homens. Ok? 3, 4, 5 soldados que vão prender Jesus, não. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, não sabemos quantos aí, mas que chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. No caso, João não enfatiza que o grupo é grande, mas Mateus 26 e 47 diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Agora, aqui já tem água. Obrigado. Se Jesus fez o que ele fez durante a sua vida, e você fosse um soldado mandado a prender a Jesus, você iria lá com pouca força? Certeza não. Diversas vezes já tinham tentado prendê-lo e não conseguiram. Muitos dos milagres que Jesus fez demonstraram o seu poder. Mais cedo na semana, se não me engano, e na segunda-feira, ele sozinho pegou um chicote e tangeu de lá, no meio de uma grande multidão, e ninguém o resistiu. Sozinho ele fez isso. Então vem um grupo grande. Eu gostei das palavras do MacArthur, onde ele diz: tal é a loucura da incredulidade, eles mandaram uma multidão para prender um carpinteiro e professor Galileu. É tanto que Jesus disse durante o exame: todo dia eu estava aí no templo ensinando o povo, por que vocês não me prenderam lá? Mas era obras das trevas. Os sacerdotes tinham medo da revolta do povo. Mateus 26, os primeiros versículos nos dizem isto.
E por isso é na hora que é. E aí tem Judas, no versículo 2, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, que Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Interessante que vem com tochas. Vocês se lembram a fase da lua na Páscoa? Quem mora aqui na cidade, eu sei que pouco presta atenção geralmente quanto à lua. Mas Páscoa, todo ano, é tempo de lua cheia. E nós temos as luzes da rua, mas se você mora no interior onde não tem energia elétrica, com lua cheia, dá para andar bem, né? Não precisa de tocha não. O fato é que esses homens foram o mais bem preparado possível. Este jardim talvez tivesse, talvez não, tinha oliveiras, produzem azeitonas. Talvez pensassem que Jesus ia tentar se esconder de trás de uma árvore ou atrapado. Então foram muito bem preparados, mas naquela loucura de pensar que este, que é Deus, que pudessem prendê-lo sem ele permitir isto. Versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Pois ele já sabia. Desculpe. No caso, Jesus já sabia o que vinham fazer, né? E aliás, eu creio que é aqui, logo antes das palavras de Jesus, que cabe a chegada de Judas, e ele dá um beijo no rosto de Jesus. O beijo no rosto era um símbolo de grande amizade. Um escravo beijava os pés do seu dono, mas beijar no rosto é a hipocrisia deste homem, atrás de se apresentar como: cheguei, Jesus, estou aqui, estou contigo mais uma vez. Então era a hipocrisia dele. Pois bem, aí logo depois disto, Jesus então, e também Jesus desmascarou ele, quando Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. E logo após isso, antes dos soldados chegarem a prender Jesus, ele, no caso, aquele que está lá para ser preso, é quem está puxando a conversa. Ele diz para os soldados, antes de pegarem ele: a quem buscais? É importante compreender que tem duas coisas aqui que são objetivos de Jesus ao fazer essa pergunta. Número um é para mostrar a todos os que estão presentes quem ele é, mas também, em segundo lugar, mostrar o cuidado que ele tem para com os discípulos, e isto mesmo quando ele está numa situação muito difícil. Quando ele pergunta então: a quem vocês estão buscando? No versículo 5 diz:
responderam-lhe a Jesus o Nazareno. E nessa hora, quando dizem o mandado de prisão a Jesus, seria hora para ele contar uma mentirinha e dizer, sabe, ele saiu por ali e aí se mandar em outra direção. Hein? Mas é isso que ele faz? Não? Ele diz, eu sou a verdade. Aliás, ele não está perguntando porque não sabe a quem vem buscar. Ele está sabendo de todas as coisas. Deus deu a ele, nesta hora, este entendimento. Então, Jesus lhes disse, e na sua Bíblia está, sou eu, mas entenda que seria melhor se os tradutores tivessem colocado eu sou, porque na realidade é isto que ele disse. Eu sou é aquele nome que Deus assumiu lá em Êxodo capítulo 3. Na verdade ele está dizendo, eu sou Deus. Ele diz, ora Judas o traidor estava também com eles, né? Traidor que era. E quando Jesus diz então, eu sou, acredito que a maioria de vocês já leram a Bíblia toda, espero que sim. Se não, só estamos no terceiro dia. Seria bom começar esse projeto. Se está no meio desse projeto de ler a Bíblia toda, então continue e termine. Mas talvez você não prestou muita atenção a essas duas palavras, aliás, três. Recuaram e caíram. Recuaram e caíram. Dois verbos. E facilmente a gente perde a importância dessas duas palavras. Se lembra que este é um grupo de soldados, homens que costumam serem corajosos, atrevidos, né? Pronto a enfrentar. A polícia costuma enfrentar os piores da humanidade. E o que acontece quando Jesus diz eu sou, e em outras palavras eu sou Deus? Tudinho volta para trás. Quando estão vindo para prendê-lo, voltam para trás e caem no chão. E que causou isto? Foi um que tropeçou e caiu no chão? Não. Foi diante da palavra de Jesus. Aquela palavra que disse, haja luz e houve luz. Aquele que com a sua palavra fez o universo. Aqui, quando diz, sou eu, com isso derruba todos eles no chão. Eles precisavam compreender claramente, vocês não estão me prendendo porque eu não posso me livrar. Não é que porque vem aí talvez umas 1000 pessoas para me prender e vem bem armado e Jesus não tinha arma.
não é por isso que vocês vão me prender, não. Era importante isso para os soldados. Mas se lembra, eu disse que era importante os discípulos estarem lá também. Porque os discípulos precisavam compreender que ali estava sendo realizado a vontade do Pai. Jesus estava lá se entregando, cumprindo aquilo que nós estudamos meses atrás em João capítulo 10. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Você, Lucineide, pode dizer: ninguém pode tirar a minha vida? Nem eu e nem nenhum de vocês. Mas Jesus podia, e ele demonstrou isto aqui. Quando ele disse: eu sou, que significa eu sou Deus, como a gente disse estudando isso mais cedo, nós sempre precisamos completar a frase: eu sou homem, eu sou mulher, eu sou pai, eu sou mecânico. A gente tem que completar a frase com alguma coisa aí depois, né? Deus é diferente. Ele simplesmente diz: eu sou. E eu imagino então aqueles soldados ali se levantando, batendo a poeira. E foi o que aconteceu. Não vi nada. Ai, não é só eu, não. Eu acho que todos caíram também. E aí pense comigo sobre isto. Esses soldados, diante de tudo isso, se arrependem e reconhecem: nós estamos fazendo uma coisa errada aqui? Nada disto. Eu não sei o que aconteceu, talvez semanas ou meses depois. Pode ser que aqui e acolá algum daqueles homens que prenderam a Jesus foi convertido, salvo pela graça do Senhor. Certamente, se aconteceu com algum, foram poucos. Jesus disse: estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, são poucos que entram por ela. Mas talvez houve alguns. Mas para a maioria, o que mais importava era o seu emprego, né? Seu amor pelo pecado os deixou cego. Me faz lembrar de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Israel estava sendo perseguido por uma multidão de pessoas. E o rei, se me lembro direito, esqueci de anotar isso, mas se me lembro direito é Ezequias, diz ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão. Eu queria enfatizar essa parte: toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Reflita a importância disto. Multidão lá, aqui tem um. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aqui Jesus estava sozinho, ele é Deus.
Ele não é vencido por um poder maior do que o dele. Ele vai se entregar. Mas primeiro ele precisa demonstrar, especialmente para os 11, quem ele é. Versículo 7 diz: Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E talvez você ache estranho que ele faça essa pergunta 2 vezes. É a mesma pergunta, a resposta é a mesma. Responderam a Jesus o Nazareno. Mas como eu disse, isso é por causa de 2 coisas que ele quer fazer aqui. É demonstrar o seu poder. A primeira vez ele diz: sou eu, e derruba todo mundo no chão. Mas a segunda razão é porque quando dizem aqui, quando ele diz sou eu pela segunda vez, e desculpe, eles dizem a Jesus o Nazareno, ele está buscando deixar claro na mente deles o mandado de prisão. A quem foi que vocês receberam ordem de prender? E ele deixa claro isto no que segue. Então, versículo 8, lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu, ou eu sou. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. O que é que Jesus está fazendo? Cuidando dos seus. Cuidando dos seus. Num momento muito crítico na sua própria vida, ele está preocupado quanto a si, cuidando dos seus, dos 11. Ele diz aqui: já vos declarei que sou eu. Ele queria que eles refletissem sobre o fato do que tinha acontecido. Porque vocês não me prenderam quando eu disse que sou eu? Me prenderam porque eu derrubei vocês no chão. Até então eu não dei a vocês a permissão de fazer o que vocês vieram a fazer. Era para os soldados pensarem: você nos derrubou, e é por isso que quando você declarou antes sou eu, nós não lhe prendemos. E aí Jesus diz: se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Veja então o cuidado que Jesus tem para com os seus. Ele tem uma missão para estes 11. Uma missão de ir fazer discípulos de todas as nações. E eles precisam serem protegidos nesta hora. E de fato são. Talvez o plano do inimigo era acabar logo com o projeto todo. Não somente prendendo Jesus, mas prendendo também os 11. Nota uma coisa curiosa aqui. Não sei se você já presenciou alguém ir preso, mas eu não presenciei não. Mas acredito que não costuma ser o que está sendo preso que dá as ordens, não. Mas é isto que Jesus está fazendo, não é? Se é a mim
pois que buscais, deixai ir estes, é uma ordem. Jesus é Deus, Ele dá as ordens em todas as situações. E João explica no versículo 9: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Isso no capítulo 17, Jesus disse. E assim nessa hora Jesus se entrega aos soldados. É bom que a gente compreenda que se diz aqui, para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Nós vamos compreender que se Jesus tivesse deixado que eles lavassem eles presos, talvez teriam desvanecido da fé. Mas se os salvos não vão desistir da fé, e a verdade é que os salvos permanecem salvos, não é por causa da nossa força, mas é o Senhor que guarda. E temos um exemplo disto aqui. Qual foi o resultado que isso aqui teve nos 11? Na hora, talvez não muito grande. Jesus ainda não foi crucificado nesta hora. Talvez até que então pensassem, deixa eles levarem ele preso, mas lá na frente ele vai se livrar. Mas isto foi o que aconteceu. Se livrar só foi 3 dias mais tarde, quando ele ressuscitou. Mas ele ia sofrer e morrer. E os discípulos não compreendiam bem ainda a necessidade da morte de Cristo. Nos evangelhos isso é explicado bem. O salário do pecado é a morte. Cristo teria que pagar para Deus ser justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eles não tinham compreensão disto, mas certamente a coragem que a gente vê eles tendo lá no livro de Atos envolveu este momento aqui, de compreenderem que Jesus não foi enganado, não foi tomado de surpresa. Tudo fazia parte do plano de Deus, estava em cumprimento disto. Isso deve alimentar a sua fé no Senhor, seu amor e sua confiança. Ele há de te livrar da morte até a hora que Ele quer te levar. Ele pode te livrar também? Certamente pode. Isso deve nos dar coragem a sermos servos do Senhor, anunciando a sua palavra. Ó Pai, usa este texto para aumentar o nosso conhecimento de Ti mesmo, nosso amor pela Tua pessoa, nossa coragem em cumprir a missão que o Senhor nos deu aqui de fazer discípulos de todas as nações.
ainda que nos odeiem, ainda que nos queiram matar, não podem nos matar enquanto o Senhor não permitir. E mesmo nos matando, simplesmente nos passam para a tua presença, onde é incomparavelmente melhor. Que nós possamos com isto aprender a viver de uma maneira digna do teu santo nome. Nós rogamos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.